Você que tem um negócio já consolidado, validado, com metodologia e com padronização, já pensou em criar uma franquia do seu negócio? Esse talvez seja o seu momento. E só vou te falar nesse vídeo qual é o modo de fazer com segurança, qual a forma de fazer com segurança. Para você que ainda não me conhece, eu sou o Rodrigo Ribeiro e esse é meu canal. Se você não se inscreveu, clique aqui no sininho para você receber, que tem vídeo toda semana. Bom, o que é uma franquia? É uma ficção jurídica estabelecida por uma lei específica de 2019, que ela estipula a cessão dos direitos de uma empresa para quem quer explorá-la diante de pagamento, obviamente. Ela é diferente da cessão de direitos e também é diferente da licença, porque a franquia ela envolve também uma licença. Então, não é só licença para usar a marca. Na franquia, você usa produto, padronização, e aqui eu vou te dar todas as ferramentas para você que já tem um negócio constituído há algum tempo, você tem padronização, você já está consolidado no mercado, marca registrada. Se você tem esse sonho de expandir a sua empresa, em vez de investir o seu próprio capital para abrir filiais pelo Brasil, você pode criar, claro, um modelo de franquia, você já deve ter ouvido falar. Como fazer isso? Em primeiro lugar, você tem que ter muita organização. Organização é a chave para esse tipo de negócio. Por quê? Você vai ter padronização, sistematização, e aí você vai poder, inclusive, treinar, porque essa é a sua responsabilidade. Prestar assistência ao franqueado. A primeira coisa que ninguém te conta, mas eu aqui já vou te falar, é que você tem que ter um CNPJ específico para a sua franqueadora, porque até para questões tributárias também, para não dar desvio de finalidade, é interessante que você separe um CNPJ só para a sua franqueadora, porque essa franqueadora, diferente da sua empresa, ela viverá principalmente de royalties, que é o valor pago pelo franqueado por explorar a sua marca e o seu conhecimento. Segundo lugar, você tem que encontrar alguém que esteja disposto a investir na sua empresa, que é chamado de franqueado. Ele vai pagar um valor da franquia para ter o direito de usar. Aí você pode estipular se quem vai encontrar o ponto local vai ser ele ou você. Isso é bem maleável entre as franquias, entre os franqueadores, melhor dizendo. Aqui no escritório nós temos 3 empresas que estão em processo de franquia e expansão. Então, por falar nisso, é uma maneira de você expandir a sua marca, a sua empresa, você gerar dinheiro e caixa e de ser conhecido nacionalmente, desde que você tenha esses indicadores, esses requisitos para expansão. E por falar nesses requisitos, o segundo deles é estabelecer uma COF, uma circular de oferta de franquia. Calma, calma que eu vou te explicar. Nada mais é do que a apresentação formal em uma reunião com um documento para o franqueado que se interessa em comprar. Nesse documento, circular de oferta de franquia, ele terá ali as informações de conhecimento do seu negócio, da sua empresa. Lá você vai apresentar quanto ele vai ter que pagar, uma estimativa de retorno para ele, qual a área de proteção onde esse franqueado poderá atuar e como será o seu treinamento, entre outras coisas. Ele aceitando, ele terá 10 dias para assinar o próximo documento, que é o contrato de franquia. Nesse período, ele já pode aportar recursos para você. Por falar em recursos, não é só o valor que ele paga pela franquia. Ele paga royalties periódicos para você por explorar ou para usar a marca. Além disso, ele pode pagar um percentual do faturamento que vocês estipularem para fazer marketing da manutenção à marca, pagar propaganda, investir na divulgação e expansão da empresa. Além do mais, ele tem que pagar pela operacionalização. Calma, isso significa que você pode estipular um valor para treinar não só ele, como a equipe desse franqueado. Você, franqueador, é responsável por isso. Você tem que ensinar o padrão. Lembra do McDonald's? No McDonald's, todo franqueado, ele aprende também a como fazer o sanduíche, como contratar, qual produto usar. Agora, tem uma coisa interessante. Se você tiver
autossuficiência na matéria-prima, por exemplo, você pode vender essa matéria-prima para o franqueado. Num contrato exclusivo, nessa cláusula, você pode até exigir que ele só compre de você. Isso não é ilegal e não é venda casada. Isso é até interessante para padronizar a qualidade dos materiais, insumos e produtos. Você pode, no caso de alimentos, vender a massa pré-pronta para o seu franqueado, que só compra com você. Você pode vender o produto inacabado, já pronto para venda, entregue momentos antes de abertura do estabelecimento, entre outras coisas. Vale lembrar que o contrato de aluguel do franqueado, ele deve assumir, pelo menos é recomendável, salvo se vocês combinarem o contrário. Mas a regra é que o franqueado paga o aluguel do estabelecimento. O franqueado também tem a responsabilidade de abrir o seu CNPJ e de contratar funcionários e pagá-los em dia. Uma série de compromissos que ele tem que ter com os órgãos públicos, também é interessante falar, e tudo isso estará no contrato de franquia. Está vendo quantas são as coisas? Então, aqui você já tem várias dicas de como ter uma franquia de sucesso. Então, você tem que estipular também uma prestação de contas do franqueado com você, que é uma outra dica, de maneira que você possa analisar o balanço, primeiro, para ver se ele está saudável, segundo, para ele prestar contas de como ele está sendo a atuação dele, e o mais importante, se o percentual de faturamento bruto estipulado por vocês está sendo repassado a você. Ele não pode depositar isso no seu CPF nem na sua empresa, mas sim naquele CNPJ que você abriu, que eu expliquei lá no começo. CNPJ, onde será a franqueadora. Tem muita gente querendo empreender, mas ela não sabe onde. E esse é o seu momento, que tem uma empresa sólida, que ama o que faz, de você agora, então, poder dar a chance desse franqueado ser um empreendedor com um negócio já consolidado, pronto. Assim, você gera emprego e renda, expande a sua operação e fatura muito mais. Então, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você curtiu, deixa um joinha. Não esqueça de se inscrever no canal. Toda semana tem vídeo. Até lá, até o próximo.